Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Lucas Gomes e no vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez sobre como o Exército Brasileiro ele contribui para a sua vida, mas dessa vez com um aspecto um pouco diferente. Eu tô acostumado aqui a falar muito sobre carreira profissional, eu tô acostumado a falar muito sobre a vida pessoal e como que o Exército agregou para minha vida, mas eu falo pouco sobre os negócios, né? E para você que ainda não sabe, eu sou um empreendedor. Eu tenho uma empresa hoje e eu gosto de atribuir grande parte do sucesso que o meu negócio tá tendo nesses últimos meses, né? Desde quando nós abrimos o CNPJ, as coisas estão fluindo muito bem, graças a Deus, e também graças à nossa competência e graças a algumas experiências que eu tive no passado. E uma dessas experiências que eu tive no passado foi passar pelo Exército Brasileiro. Então, eu vou compartilhar com você nesse vídeo aqui alguns insights, algumas dicas que são extremamente valiosas, independente se você passou pelo Exército ou não, você vai conseguir colher muitas coisas boas desse vídeo que provavelmente vão te ajudar também. Mas vamos lá, eu já quero ir aqui para a primeira questão que eu vejo aqui que o Exército contribuiu muito para minha vida, que é a questão da disciplina. Disciplina é um pouco clichê, né? Você fala em Exército, automaticamente você já pensa em disciplina. Só que nos negócios, isso é assim, é fundamental. É muito difícil você encontrar alguém que tem uma empresa, alguém que tem um CNPJ aberto que não seja uma pessoa minimamente disciplinada. A pessoa pode ter a vida toda esculachada, toda bagunçada, muitas vezes o cara pode estar até meio gordo, mas nos negócios você pode ter certeza de que existe um mínimo de ordem ali. E o empreendedorismo, você ter um negócio, exige de você uma disciplina muito grande. Por quê? Porque sempre que você cria um negócio, automaticamente você tem vários processos para seguir. Por mais que esses processos eles não sejam mapeados, que ninguém tenha feito nenhum roadmap ou alguma coisa nesse sentido, os processos existem, você querendo ou não. E os processos existindo significa que eles precisam ser cumpridos para que haja o resultado em valor para o cliente final ou para a pessoa que você está vendendo ali alguma coisa, né? Toda empresa vende alguma coisa. E se você não tiver essa disciplina ou se você não conseguir repassar isso para o seu time de alguma forma, a chance de você conseguir se perder no meio do caminho, de você não conseguir equilibrar todos os pratos, são enormes. Então, quando você tem uma carreira, aqui no canal eu falei muito sobre carreira profissional, né? E você ter uma carreira profissional muito bem sucedida significa você ser uma pessoa muito disciplinada. A partir do momento que você passa a empreender, que você tem um negócio, essa responsabilidade de você ser disciplinado, ela duplica. Por quê? Porque agora você é um espelho para as pessoas do seu time. Ou seja, as pessoas, elas olham para você como uma referência. Então a maneira como você se porta, a maneira como você age no seu negócio, é a maneira que as pessoas vão agir também. Seja de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Então, para que tudo funcione, a pessoa que tá, e aí é entre aspas, né? A pessoa que está acima, ela precisa ser um espelho para quem tá abaixo. Então, se você quiser ter um negócio muito bem sucedido, você precisa necessariamente ser uma pessoa muito disciplinada. E o segundo que eu coloquei aqui, cara, isso aqui para mim é um dos pontos mais importantes, que é a questão da resiliência emocional. Alguns vão chamar aqui de inteligência emocional. Tem gente que não gosta muito desse termo. Eu mesmo não me identifico muito com esse termo, inteligência emocional. Mas a questão da resiliência é uma questão muito importante nos negócios. Você tem que ter uma mente muito centrada no todo e não em pequenas coisas que vão acontecendo no meio do caminho. Eu até falei em vídeos passados aqui que, cara, nos negócios, todo dia aparece um pepino novo. É impressionante. Todo dia aparece uma coisa nova, um problema novo, algo que você precisa resolver, algo que você acabou esquecendo ou deixou passar, algum cliente insatisfeito que está reclamando. E se você for uma pessoa emocionalmente fraca, se você for uma pessoa emocionalmente abalada, ansiosa, qualquer notícia que sai no seu negócio é o suficiente para desmoronar você. E se você Nossa, não tô conseguindo falar. Se você desaba quando vem uma notícia ruim no seu negócio ou quando algo foge do seu controle e vai por mim, vai fugir, você, de certa forma, traz inclusive insegurança para quem trabalha com você. Porque uma das coisas que mantém as pessoas em uma empresa gostando de fazer o que fazem, trabalhando como trabalham, é ter a segurança de que aquela empresa, ela não vai acabar do dia para a noite. As pessoas gostam de segurança. E essa segurança, muitas vezes, elas passam através do líder, da liderança. Se a liderança que está à frente de um negócio ela é forte, raramente alguém vai se sentir inseguro, sabe? E quando eu falo de força, eu não tô falando de tu ser uma pessoa bombada. Olha bem pra mim. Você nem precisa ver a grossura do meu braço, né? Mas pelo pescoço dá pra ver que eu sou uma pessoa magra. A força que eu tô falando aqui é você ser uma pessoa emocionalmente forte. E o exército, ele te prepara muito pra isso. O exército, ele te ensina a fazer uma exclusão das coisas pessoais. Deixa eu tentar me fazer entender aqui, tá? Eu li um livro uma vez,
que se chama Os 4 Acordos. Um dos 4 acordos é: não leve nada para o lado pessoal. Dentro do exército, você acaba aprendendo não levar as coisas para o lado pessoal. Às vezes, principalmente no início, né, você tem a sensação de que todo mundo no exército tá meio que contra você ou contra os recrutas, né? Pô, o sargento pega muito no pé, tenente pega no pé, capitão pega no pé, o cabo pega no pé pra caramba. E aí você fala, esse cara aí não gosta de mim. Só que quando você vai ver, cara, esse cara na verdade não tem nada contra você. A única coisa que ele tá fazendo é seguir as regras do exército, entendeu? E beleza, pode acontecer de alguém ter um problema pessoal aí, sei lá. Mas eu aprendi dentro do exército a não levar nada pro lado pessoal. Pelo contrário, depois de um tempo no meu ano lá, eu até aprendi a jogar o jogo. E foi até de certa forma engraçado. Qualquer dia eu conto uma outra história aí. Mas você ser resiliente é uma coisa fundamental nos negócios. E o exército, ele te prepara pra isso. Uma outra coisa que eu listei aqui, né, é o que a gente chama de liderança prática. Mas eu quero trazer aqui um termo que eu já citei em outros vídeos e que eu acho que se adequa mais, que é você ter um espírito de liderança. E esse espírito de liderança não necessariamente você desenvolve como recruta, tá? Mas assim, pra mim foi muito forte, principalmente no curso de formação de cabos. Então por isso que eu falo, nem todo mundo que passa pelo exército passa pelo curso de formação de cabos. E tem muita gente que entra no curso de formação de cabos e acaba desistindo. Então quem vai até o final, eu posso dizer que essa pessoa ela tem uma experiência diferenciada do exército com relação às outras pessoas que estão ali só para cumprir o ano mesmo e acabou. Você desenvolver um espírito de liderança é uma coisa fundamental nos negócios. Por incrível que pareça, eu não sei exatamente quem tá assistindo o vídeo aqui, mas, cara, dentro de uma empresa é muito bom você ter um líder, sabe? Você ter alguém que tá olhando para tudo, que tá cuidando de tudo, que tá te dando direcionamento, que tá pavimentando a estrada para você seguir. Isso é uma coisa fundamental nos negócios. Quantas pessoas eu conheço, principalmente nas empresas hoje, empresas que são meio home office, né? O que acontece? A pessoa vai lá, ela recruta alguém do mercado, traz pra dentro da empresa e joga a pessoa e deixa ela lá. E ela acha que a pessoa por si só vai descobrir as coisas, vai começar a trabalhar, vai começar a desempenhar. Aí a pessoa não tá entregando resultado, a pessoa não tá fazendo as coisas como esperado, aí ele demite a pessoa e fala que a pessoa é ruim. Muitas vezes a pessoa é um profissional sênior do mercado, uma pessoa que tem 3, 4, 5 anos de experiência. Beleza, pode acontecer de uma pessoa que tem experiência não tá trabalhando direito? Pode, mas eu já vi várias e várias vezes esse erro vindo da liderança pra baixo e não o inverso. Por quê? Porque a pessoa recruta e fala, tá aqui os acessos que você precisa, já te incluí no grupo da empresa, começa a trabalhar. Isso não é liderança, entendeu? Liderar não significa fazer uma reunião por semana. Não é isso. Você fazer uma reunião para você cobrar a pessoa. Liderança, cara, é você treinar a pessoa que tá trabalhando com você para desempenhar bem a função dela, porque cada empresa tem uma cultura diferente. Então, você precisa adequar essa pessoa para a cultura do seu negócio. Ela precisa entender aonde que ela tá pisando, entendeu? E eu vejo que muitos empresários, empreendedores ignoram esse fato. E aí acabam colocando a culpa na pessoa. Cara, eu cansei de ver isso, cansei de ver. Trazer uma pessoa do mercado, pessoa boa, que ganhava bem, coloca na empresa, passa 2 semanas, a pessoa não tá desempenhando bem, aí vai lá e corta a pessoa e manda ela embora, porque ela não tá conseguindo desempenhar. E aí o empreendedor fica frustrado porque ele perdeu tempo, né? Afinal de contas, ele contratou essa pessoa, muitas vezes ele pagou ela, então ele perdeu tempo, perdeu dinheiro, e a pessoa do outro lado perdeu tempo também, porque acabou não dando certo, né? E ainda por cima saiu frustrada. Muitas vezes a pessoa sai até com esse sentimento de incompetência, dela não ter conseguido desempenhar muito bem o papel dela. Então, você desenvolver esse espírito de liderança no quartel é fundamental. E por que no quartel isso é tão bom? Eu acho, né? Porque você tem um padrão pré-estabelecido que você precisa passar para as pessoas. Já tá muito bem definido o que é para fazer, beleza? Você pode falar o que você quiser do exército, cara, mas o exército é muito bom nisso. Tá? Tem exatamente o que tá previsto ali para você fazer, cara. E aí é basicamente tu pegar e repassar isso para as pessoas. E as pessoas sabendo o que elas precisam fazer, tá muito claro. Todo mundo sabe o que tem que fazer no TFM. Todo mundo sabe o que tem que fazer no TFM. Não tem segredo. Todo mundo sabe fazer um aquecimento de TFM, entendeu? Então, ali basta você saber comandar uma tropa, entendeu? E aí fica mais fácil. Enfim, e aí, por último aqui, eu quero listar a capacidade de você conseguir criar e seguir processos. Cara, isso para os negócios é fundamental. Você saber criar processos é extremamente importante. Você saber seguir os processos é ainda mais importante. Por quê? Porque às vezes a gente cria um processo para a empresa e ninguém tá seguindo. Ou então a gente passa uma demanda para alguém e não faz o acompanhamento dessa demanda para ver se ela tá sendo desenvolvida, se tem um prazo de entrega, se a pessoa vai conseguir entregar aquilo que você pediu para ela dentro do prazo. Isso tem que ser acompanhado, entendeu? Não pode deixar solto.
O famoso delargar, você solicitar algo pra pessoa e deixar ela fazer do jeito que ela quer. Não, você tem que fazer um acompanhamento. E acompanhamento não significa microgerenciamento, tá? Então você ter essa capacidade de criar um processo muito bem estabelecido, e eu hoje, a minha empresa pelo menos, ela tem uma veia de marketing e vendas muito forte. E o marketing e vendas da minha empresa tem um processo muito bem estabelecido. Quando você tem um processo muito bem estabelecido, você não precisa das pessoas mais capacitadas no seu negócio para conseguir executar. Tudo que você precisa são de pessoas para executar o processo. O que eu vejo nos negócios hoje? A pessoa vai atrás de mão de obra no mercado e ela fala, eu preciso encontrar um talento. Qual que é a expectativa dela? Encontrar um Severino, uma pessoa que faz tudo, inclusive que faça o trabalho dela, de criar os processos. Aí ela vai lá no mercado, recruta alguém sênior, traz para a empresa e fala, ó, tá aí, se vira. A pessoa não consegue desempenhar o trabalho, porque afinal de contas não tem processo nenhum definido, e a pessoa sai da empresa. O cara continua frustrado e ele não entende por que a contratação do negócio dele não tá dando certo. Por outro lado, eu vou te apresentar aqui um outro cenário, onde tem um pequeno empreendedor ali, que ele criou um pequeno negócio, que tem os processos muito bem estabelecidos e muito bem mapeados. Ele vai e pega uma pessoa mediana no mercado, ele paga um valor abaixo de mercado, por quê? Porque essa pessoa não é sênior ainda, então ele consegue pagar mais barato. Só que como ele tem um processo muito bem definido, um processo muito bem ajustado do que precisa ser feito, ele consegue adequar a pessoa dentro da cultura. Quem que tá melhor nessa situação? O cara que tá indo atrás dos melhores talentos, das pessoas prontas, ou o cara que já tem um processo muito bem definido, mapeado, e que ele pode contratar qualquer pessoa, que a pessoa vai conseguir desempenhar aquela função? Você como empreendedor, você como empresário, você precisa entender que a sua empresa, ela tem um impacto social na sociedade. Então você como empresário, você como empreendedor, você gosta de dinheiro, né? Mas você também tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de desenvolver as pessoas, você tem que gostar de treinar essas pessoas e de capacitar elas. Não basta você querer morder aquela fatia do mercado, aquele 1% das pessoas que estão preparadas para ser contratadas, que só os headhunters vão atrás dessas pessoas. Não, você tem que contratar gente mediana. Cara, eu lembro até hoje, eu sempre vou citar esse cara aqui, Jacob Petri. Esse cara me contratou quando eu não era ninguém, cara. Eu não era ninguém, eu juro pra você. Eu sabia fazer tráfego pago? Sabia. Sabia subir campanhas, sabia fazer as coisas bonitinho. Talvez eu tinha uma desenvoltura melhor, eu tinha um jogo de cintura legal, mas eu era um cara completamente despreparado pro mercado de trabalho. Eu era muito inadequado. A minha mulher até falava, pô, às vezes você entrava numa reunião, cara, todo bagunçado, cabelo todo zoado. Eu era desse jeito. Só que esse cara, ele acreditou em mim e ele me contratou. Ele me deu esse voto de confiança. Ele investiu em mim quando o mercado não queria investir. E você, como empreendedor, você precisa sim se responsabilizar por isso. Você só quer contratar gente boa para o seu negócio, né? Mas e contratar as pessoas que têm fome? Não literalmente fome, as pessoas que têm fome de crescer na carreira. As pessoas que estão dispostas a trabalhar duro, estão dispostas a estudar. Tem um monte de gente, cara, que tá louca para conseguir um bom trabalho. E você tem que saber oferecer um bom trabalho para as pessoas. Então esse vídeo aqui era para lições do exército, mas acabou que virou um sermão para empresário. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever nesse canal. Esse canal tá crescendo aos poucos, em breve será o maior canal do Brasil. Lucas Gomes será muito conhecido, pelo menos eu espero. E eu te vejo na semana que vem no meu próximo vídeo. Me deixa sugestões de temas aí. Eu acho que eu já tô meio cansado de falar de exército brasileiro e eu tô caçando uns outros temas aí, beleza? Comenta aí e a gente se vê na próxima semana. Valeu, abraço e estamos juntos. Falou!